Fala investidores, no dia de hoje a gente vai analisar três empresas que são excelentes pagadoras de dividendos e que acabaram de anunciar novos proventos. E o melhor disso tudo é que ainda assim dá tempo de você se posicionar para poder garantir aquele dinheirinho pingando na conta. Mas a gente vai um pouquinho além também, a gente vai olhar para os fundamentos, entender o motivo de mesmo distribuindo tanto caixa, a cotação dessas ações não para de cair. E saber também se vale a pena a gente comprar agora, se vale a pena esperar mais um pouco. A gente vai seguir para o vídeo aqui que vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, agora abrindo a nossa lista aqui com a CEMIG cotada na faixa de R$ 10, a empresa ela exibe um yield que encosta próximo ali aos 12% e um PL de apenas 6 vezes o lucro. E lembrando também que após ela enfrentar aí uma correção de praticamente 21% em relação ao seu último topo, ela acabou se consolidando aí como uma das elétricas mais baratas do setor. E lembrando também que a estatal mineira anunciou a distribuição de R$ 630 milhões em formato de JCP. E a gente sabe também que o JCP ele já sofre ali a retenção do imposto de renda na fonte. Bom, e agora seguindo aqui o calendário de valores, a Datacom ela tá marcada ali para terça-feira da semana que vem, no dia 23/6, e seguindo de praxe da CEMIG, o prazo de pagamento ele é mais estendido e o valor vai ser fatiado em duas parcelas iguais. A primeira vai cair no dia 30/6 do ano que vem e a segunda 30/12 também do ano que vem. Bom, e só resumindo aqui rapidinho, o valor líquido por ação ele vai ser de 18 centavos, sem essa diferenciação entre as duas classes de papel, ação ordinária ou preferencial. A data base das duas ela vai ocorrer na semana que vem, como eu havia comentado anteriormente, no dia 23/6, e a primeira data de pagamento vai ser no dia 30/6 de 2027 e a segunda no dia 30/12 de 2027, para as duas classes de papéis, tá bom? O yield estimado aqui é a única coisa que muda. A ação ordinária, que é a CEMIG 3, cotada ali perto dos R$ 15, ela está entregando um retorno ali de quase 1,2%, enquanto a ação preferencial, que é a CEMIG 4, cotada ali na casa dos R$ 10, está entregando um rendimento aí de quase 1,7% nesse anúncio. E só falando aqui rapidinho referente ao lucro da CEMIG, a queda recente nas ações, ela realmente assustou uma galera que achou que o operacional da empresa estava ruim. Só que na verdade foi outra coisa que aconteceu. Os balanços de 2024 e 2025, eles foram inflados por eventos não recorrentes que foram bem pesados, incluindo aquele lucro contábil que passou dos 7 bilhões em 2024. Só que não tem como a gente projetar isso daqui para frente porque foi um evento não recorrente. E se a gente ainda ajustar os números para a realidade recorrente, o consenso de mercado ele projeta um lucro líquido recorrente entre 4 e 4,5 bi de reais. E isso joga o PL real para 7,9, quase 8 vezes, e não 6 vezes como a gente viu anteriormente. E ainda assim, o valuation ele continua muito atraente. O setor de utility ele costuma negociar ali o múltiplo bem mais esticado, ali entre 11, 12, na verdade, às vezes até 15%. E com a queda do papel, o TIR, que é a taxa interna de retorno, estimada ali para a CEMIG, ela voltou a bater os dois dígitos. Bom, e agora calculando aqui rapidinho o preço teto, nos últimos 5 anos, o dividendo médio anual foi de 1,48. E para o investidor que exige ali 6% de retorno, que é o consenso esperado pelo mercado, o preço teto ele fica um pouco mais de R$ 24. E para o investidor um pouco mais rígido, que quer os 8% de retorno, o preço teto acaba ficando ali na casa dos R$ 18 por ação. A margem de segurança, ela realmente reabriu. Só que eu recomendaria ir um pouco com calma nos aportes, porque uma queda de 20% ela realmente é bem interessante. Só que historicamente a CEMIG ela já encarou crise de desvalorização de 40, 50 e até 70%. Então, se você for aportar, não gaste o caixa todo de uma vez, vai aportando de pouco a pouco, que ainda assim tem chance dela cair um pouco mais. E dos 14 profissionais que estão cobrindo a empresa, a gente tem aqui uma recomendação de compra, 9 de manutenção e 4 recomendações de venda para as ações da empresa. E a nossa segunda empresa que vem chamando a atenção pela alta remuneração é a Allos, cujas ações também recuaram perto dos 20% recentemente. A companhia aprovou aí um pagamento de 438 milhões em dividendos e por ser dividendo isento, a imensa maioria das pessoas, dos investidores pessoa física, eles vão receber o valor integral livre de impostos. A tributação ela só ocorreria nesse caso aqui se o recebimento individual e exclusivo dessa empresa ultrapassasse a marca de R$ 50 mil em dividendos. Então fica tranquilo, se você recebe menos de 50 mil, que eu acho que é o caso da grande maioria das pessoas, você pode ficar tranquilo que não vai ter incidência de imposto de renda. Então esse montante aí de 438 milhões, ele vai ser traduzido em 29 centavos por ação, que vão ser distribuídos aí de forma parcelada em 3 vezes consecutivas, cada um com a sua respectiva Datacom. E a primeira parcela aí desse pagamento, ele tem a Datacom no dia 22/6, com pagamento logo em seguida dia 2/7, a segunda parcela com Datacom no dia 23/7 e a terceira parcela
com o Datacom no dia 21/8 e o pagamento no dia 2/9. E é interessante porque essa sequência ela vai garantir uma renda mensal na conta do acionista. O somatório aí dos 29 centavos contra a cotação de tela, o retorno líquido ele é estimado em 1,08%, entregando aí o tão cobiçado patamar de 1% ao mês que a galera gosta, né? É algo difícil de obter, né, em fundos imobiliários e até mesmo na renda fixa, só que a Alus está conseguindo entregar pra gente aí pelo menos no decorrer desses meses. Bom, e fechando aqui agora com a TIM, seguida aí no setor perene de telecomunicação, o papel ele sofreu uma desvalorização superior a 24% desde o último pico histórico e hoje é negociada aí na faixa dos R$ 21. A companhia ela aprovou um pacote bilionário aí de 2,2 bilhões de reais em JCP. Junto a isso, ela anunciou também um movimento excelente para nós acionistas, o cancelamento de ação em tesouraria. Ah, mas o que quer dizer esse cancelamento de ação, tesouraria? Eu não entendo nada. Calma, eu vou explicar para vocês aqui rapidinho. Ao recomprar os papéis, né, no mercado e cancelar eles, a TIM ela faz o seguinte, ela reduz a base total de ação em circulação e se chama free float. Isso significa o quê? Significa que daqui para frente o lucro total da empresa ele vai ser dividido por menos ações, aumentando aí automaticamente o seu dividendo por cota e o seu pedaço da empresa. Em resumo as ações que você tem da TIM, ela vai ficar mais valiosa, ela vai valer um pouco mais porque tem menos ações em circulação no mercado. O JCP ele vai sofrer a mordida aí de 17,5% do IR, o valor bruto de 17 centavos vai se transformar em 14 centavos líquido por ação aproximadamente. A Datacom ela também está agendada para a próxima semana no dia 22/6 e o pagamento ele vai cair no dia 22/7, com yield pontual estimado aí de 0,6%. E isso olhando assim pode até parecer um percentual baixo à primeira vista, só que a gente tem que lembrar o seguinte, a TIM ela faz múltiplos anúncios aí ao longo do ano e com esse último movimento, o yield acumulado ele volta a ficar acima dos 7%, encostando ali em 12% na métrica anualizada recente. E do lado de dentro, os resultados ele mostram uma evolução sólida. E do lado de dentro, os resultados do ano eles mostram uma evolução sólida. A receita subiu aí 6%, o EBITDA cresceu aí perto dos 8% e o fluxo de caixa operacional, o FCO, ele disparou excelentes 17%. O crescimento em telecom ele é previsível, porém ele é bem lento, sendo a única grande exceção de crescimento acelerado a regional Unifique. Só tem um pequeno problema aqui. A política agressiva de dividendos da TIM ela é recente. Na renda variável, o passado não garante o futuro. Só que como muita gente gosta de falar, a história não se repete, mas costuma rimar. E se você busca aí uma carteira blindada sem surpresa, a base do seu portfólio deve ser composta por empresas com histórico de 10 a 20 anos de pagamento. A TIM, com a política mais nova aí, a TIM e a Alus, elas entram em carteira para poder complementar a renda e potencializar a frequência de caixa, mas não deve de forma alguma carregar o maior peso do seu patrimônio. Bom, então esse foi o nosso panorama estratégico de hoje. 3 ações aí que corrigiram forte no preço, mas que continuam abrindo fortes e excelentes oportunidades com Datacom já batendo na porta na semana que vem. Agora eu quero saber de você, alguma dessas 3 empresas fazem parte da sua carteira hoje? Deixa um comentário aqui embaixo, se você não se inscreveu no canal ainda, considere entrar para a comunidade e evoluir a sua leitura de mercado. Se você gostou do vídeo também, deixa um likezinho, isso ajuda o YouTube a recomendar para outras pessoas e eu tenho certeza que você está saindo desse vídeo com mais bagagem de que quando você entrou.